Salve, salve pessoal! E aí, tudo certinho com vocês, investidores? Hoje quero falar com vocês sobre um fundo imobiliário CSHG11, né, que é um fundo de logística. Então, sem mais delongas, vamos lá. Eu quero falar com vocês sobre o CSHG11, como eu disse. Eu quero falar sobre o relatório de abril de 2020, né? Nós estamos enfrentando aí o período do coronavírus e o setor de logística ele já começou a ser afetado, embora ele vai ser o menos afetado nessa crise, né? Alguns dados relevantes aqui importantes, né? A cota de mercado no fechamento de abril, R$ 873 e a cota patrimonial, R$ 134,06. Então aqui a gente já percebe que o valor da cota patrimonial, ou seja, o quanto cada cota vale, ela já está sendo negociada na bolsa com um ágio, né, de um ágio um pouco maior, né? Nós temos aí, teria que fazer a conta, então a gente pode perceber que tem um valor um pouco maior. O valor de mercado do fundo, 2,1 bilhão, número de cotistas, 182 mil cotistas, o rendimento que foi distribuído no mês de abril, 78 centavos. A ABL, que é a área bruta alocável do fundo, 458 mil metros quadrados. O dividend yield distribuído, 5,4%. O retorno mensal sobre o valor da cota foi de 10%. A vacância física dos imóveis, né, ou seja, a área que dentro do CSHG que ele ainda pode alugar, 6,8%, e a vacância financeira 8,3%. Lembrando que vacância física é a área, são as áreas físicas do CSHG que ainda podem ser alugadas, e a vacância financeira é o potencial que essas áreas podem gerar para o fundo, ok? Então, falando rapidamente aqui sobre o comentário do time de gestão, que é importante que se leia, né? Aqui eles falam sobre o cenário do coronavírus e o aumento da aversão ao risco dos investidores, né? Porque a gente pode observar em um gráfico que eu vou mostrar para vocês a quantidade de pessoas, né, que nós tínhamos até o coronavírus investindo no fundo e como as pessoas estão agora tendo aversão ao risco, elas não querem entrar nos fundos imobiliários, embora tenha havido um número muito grande de pessoas CPFs que entraram durante o coronavírus, as pessoas ainda estão com muito medo de investir, né? Então, aqui falando sobre como esse relatório está estruturado, nós temos que, primeiro, nós temos resultados e rendimentos, segundo, nós temos a carteira e mercado, terceiro, nós temos resumo de informações, quatro, aditamento da venda do imóvel Erlich de Campinas. Então, falando sobre os resultados e os rendimentos, né? Aqui depois vocês podem dar uma olhadinha com calma, baixar o relatório, que vai falar sobre o fluxo de aluguel que já foi pago e do que não foi pago. Lembrando que 17% do mês de abril houve de inadimplência, 17%, né, do portfólio do fundo, e essa inadimplência é das lojas americanas, né, que ela inadimpliu, ela deixou de pagar o seu aluguel no mês de abril. E aí depois nós temos que o fundo teve um lucro extraordinário no mês que veio do ativo Erlich de Campinas, que ela fez a venda, e o fundo ainda possui uma reserva de lucro acumulado para o semestre. Ou seja, o CSHG ainda tem um valor para distribuir para os seus acionistas que ainda não foi distribuído. Em abril, o fundo apresentou resultado total de 15,3 milhões, o que representa R$ 1,29 por cota, e ao final do mês havia distribuído 75,2% do resultado no semestre e detinha 14,4 milhões, o que representa R$ 1,21 por cota de resultados acumulados em períodos anteriores ainda não distribuídos. Então, talvez a gente possa imaginar aqui que o CSHG vai manter essa reserva que ele tem de lucros, né, para distribuir para os acionistas, que durante o coronavírus, para que ele não tenha que distribuir, diminuir o valor da distribuição por cota, ele pode utilizar essa reserva mês a mês para ele manter, né, esse valor de 78 centavos durante a crise. Vai depender, né, do cenário, a gente não pode tirar maiores conclusões aqui. Falando agora sobre carteira e mercado. O setor logístico é um setor que não vai ser afetado, né, em primeira mão, não vai ser afetado tanto pelo coronavírus. Mas o CSHG já fez notar aqui que ele possui uma pequena parcela do setor industrial, ou seja, de imóveis que são do setor industrial. Então ele deixa claro que nós já sabemos que o CSHG é um fundo de logística, é o setor menos afetado nos fundos imobiliários, porque nós temos um aumento do e-commerce, né? Embora as pessoas estejam
estejam dentro de casa, não estejam saindo tanto, não estejam consumindo tanto, elas estão no e-commerce, né, lá na internet fazendo suas compras. E isso demanda uma área física dos produtos que vão ser entregues, né? Então, naturalmente, o CSHG ganha com isso, porque sendo um fundo de logística, algumas empresas dentro do portfólio fazem vendas pelo e-commerce. Então, aqui como ele cita, o setor industrial é um dos setores que vão ser afetados, né, que são afetados, né, já está sendo muito afetado. Durante o mês de abril, o fundo estava em negociação com aproximadamente 70% de todo o seu portfólio sobre solicitações de diferimento de aluguéis, a fim de auxiliar a saúde financeira do inquilino no curto prazo. Então, já começaram as negociações que nós esperamos que vai acontecer mesmo no curto prazo com os inquilinos. Hoje, os diferimentos representam somente 4% da receita total contratada. Então, em abril, o CSHG11 tinha 4% apenas de inquilinos que entraram em tratativas para tentar diminuir o valor do aluguel ou tentar mitigar ao longo do tempo o valor desse aluguel que deve ser pago mês a mês. E aí, outra notícia importante, ainda durante o abril, houve duas receitas importantes para compor o resultado mais forte do mês de abril. O primeiro, a venda, né? O primeiro, o aluguel é trimestral pago pela Volkswagen. Lembrando que a Volkswagen ela não paga mês a mês como os outros imóveis que compõem o fundo, ela paga trimestralmente. Então, a cada 90 dias ela paga o seu aluguel para o fundo. E a conclusão é do Erlich de Campinas que aconteceu, conforme, né, que eles colocam o fato relevante de 30 de abril de 2020 que vocês podem acessar lá no site. E aqui nós temos uma tabela que mostra como é que está a porcentagem da receita contratada e se há algum pleito, se não há algum pleito por parte dos locatários. Então, em março, 66% dos aluguéis foram pagos sem pleitos, a pessoa simplesmente, os locatários simplesmente pagaram seus aluguéis e não pediram nenhum diferimento para o CSHG, o time de gestão. 34% em março entrou em negociação para tentar, né, aumentar ou postergar o valor do aluguel a ser pago. Em abril a situação muda, né, porque nós temos só 26% dos aluguéis pagos em dias, 52% em negociação, 4% com diferimento acordado, que o CSHG concordou em diferir, né, o valor do aluguel, e 17% a inadimplência. Essa inadimplência são das lojas americanas, né, como a gente viu. No mês de abril, nós tivemos um aumento importante da inadimplência, que basicamente se explica pelo não pagamento por parte das lojas americanas no aluguel de competência de março. Ok? E aqui um resumo de informações. Com o objetivo de demonstrar os níveis de concentração por locatário, relacionamos abaixo aqueles que representam 5% ou mais da receita de locação contratada. Então, como nós podemos ver aqui, nós temos os locatários, o setor que eles atuam e a porcentagem que eles representam na receita do fundo. Nós temos o Volkswagen do setor automobilístico, que representa 34,3%, lojas americanas do varejo, 17,3%, a Kremer, que é do têxtil farmacêutico, 10,9%, Ericsson, do setor de tecnologia, 8,6%, Tetra Pak, setor de embalagem, 7,8%, e aí nós temos Gerdau e FedEx, que representa 10 alguma coisa por cento, ok? A Gerdau do setor de aço, né, e a FedEx, como nós sabemos, setor de logística. Agora passamos para a composição da cota patrimonial. Nós temos que em abril a composição da receita era 1 bilhão 149 milhões eram os imóveis do fundo que ele tinha, né, alugado, 428 milhões eram referente a caixas e ativos, né, líquidos e contas a receber dos imóveis, né, que o CSHG possui, e nós temos 15 milhões que seriam outros ativos e passivos. Isso dá um patrimônio líquido, né, que nós temos de 1 bilhão 592 milhões de reais, o que representou, né, 134 reais com 6 centavos, né? Se nós pegarmos aqui esse valor do patrimônio líquido e dividir pela quantidade de cotas que nós temos aqui, que é de 11 milhões, a gente vai ter esse valor aqui de 134 reais por cota. O fundo hoje não possui nenhuma obrigação de pagamento relevante em sua carteira, então no curto prazo o CSHG tem uma posição muito confortável de caixa, né, para poder pagar, né, os seus cotistas. No entanto, no dia 28 de fevereiro de 2020, o fundo assumiu um instrumento
particular de compromisso de compra e venda de 3 galpões no município de Extrema, em Minas Gerais, pelo preço de aproximadamente 89 milhões. Se a gente olhar a posição de caixa que a empresa tem, né, aqui no gráfico anterior, e a gente perceber e a gente ver esse valor de 89 milhões, a gente percebe que o CSHG está muito tranquilo para atravessar o coronavírus, né, o período do coronavírus. E aí aqui nós temos o seguinte: o fundo possui aproximadamente 177 milhões em fundos de renda fixa, títulos públicos e letras de crédito imobiliário, que são as LCIs, 206 milhões em fundos de investimento imobiliário, ou seja, o CSHG investe em outros fundos de investimento imobiliário, 26 milhões em certificados de recebíveis imobiliários, que são os CRIs, e 5 milhões a receber pela venda do imóvel Erlich de Campinas, e até 14 milhões a receber da venda dos imóveis localizados em Atibaia, São Paulo. Então, a venda do Erlich de Campinas não foi uma venda à vista, então foi uma venda parcelada, né? Então tiveram parcelas, e o CSHG ainda tem por receber, né, 5 milhões pela venda do Erlich de Campinas. Aqui nós temos a sensibilidade, né, a atribuição de valor aos imóveis pelo valor de mercado. Então aqui nós temos que pelo valor da cota patrimonial, como nós temos a alteração de preços, né, do metro quadrado dos imóveis, e aí para menos e para mais, né? Se nós tivermos uma desvalorização da cota patrimonial, nós temos uma sensibilidade; se nós tivermos uma valorização, nós temos uma outra sensibilidade. E aqui a alocação do portfólio, né, que nós temos enquanto área física. 67% está em São Paulo, que nós sabemos que é uma área, que é um estado que pode se recuperar mais rápido pela sua resiliência, né, em cenários de crise. Então, 67% está em São Paulo. Nós temos que 6% está no Rio de Janeiro, 8% em Santa Catarina e 19% em Minas Gerais. Ok? A lista dos ativos que o CSHG possui: no Rio de Janeiro nós temos a Gerdau, né? Eu moro em Campo Grande, no Rio de Janeiro, e aqui em Campo Grande fica a Gerdau. Nós temos Minas Gerais, que é Lojas Americanas, na cidade de Uberlândia. Em São Paulo, que é a grande maioria, né, 67% do fundo, nós temos Master Office, Centro Empresarial Atibaia, Brascabos Rio Claro, Tectal, Tetra Pak, Montemor, FedEx Guarulhos, Condomínios SJC e Volkswagen na cidade de Vinhedo. Em Santa Catarina nós temos a Kremer, né, na cidade de Blumenau, estado de Santa Catarina, cidade de Blumenau. Então, seguindo aqui, o que nós temos? Nós temos o aditamento da venda do imóvel Erlich de Campinas, né, que, como eu falei para vocês, antes do período do coronavírus havia sido acordado um valor a ser pago em parcelas pela Erlich de Campinas, né, que comprou do CSHG, só que devido ao período do coronavírus eles resolveram, né, fazer uma espécie de novo contrato, né, um novo acordo para ser pago. Então, eles já pagaram, né, na data de fechamento de abril, já tinham pago 13.510.000 reais, que juntamente com a primeira parcela recebida em 27 de fevereiro, totalizava 75% do valor de venda quitado. O imóvel, para que a gente se lembre aqui, foi vendido a 18.680.000, sendo que no fechamento de abril, 75% desse valor já tinha sido pago. E o saldo restante que deve ser pago, ele será pago, né, fechamento de abril aqui, em até 90 dias, e não há nenhuma negociata para que eles posterguem esse valor, né? Então, seguindo aqui, a composição do resultado, como é que foi composto, né, o resultado que cada cotista vai receber nesse mês. Então, nós temos aqui abril, né, abril de 2020, nós temos março de 2020, nós temos o ano de 2020, né, que é o acumulado, e nós temos o acumulado de 12 meses anteriores. Receita de locação, que é dos aluguéis que o CSHG recebe, foram de 13.596.000. O período de março, né, que foi aquele período que nós tivemos um volume maior de negociações, que já está acontecendo, foi de 7 milhões. Lembrando que da receita de locação aqui, nós entramos, né, entra a Volkswagen, né, que tem um pagamento trimestral. Então aumenta, né, o valor, né, a cada 3 meses nós temos um aumento da receita de locação do CSHG em virtude da Volkswagen, que paga trimestralmente o fundo. Rendimentos imobiliários, nós temos em março 1.389.000 e nós temos 1.526.000. Rendimentos imobiliários aqui entra
os fundos que o CSHG investe, né? Então ele tem investimentos em outros fundos imobiliários e ele recebe por isso. Ganho de capital bruto é quando a empresa, a CSHG, vende algum imóvel, né, e ela tem esse ganho de capital bruto e depois ela faz a dedução do imposto de renda. Março nós tivemos 2 milhões e 69 mil e em abril nós tivemos 2 milhões e 111 mil. Isso nos dá em março 10 milhões e 455 mil de receita e em abril nós temos 17 milhões e 234 mil reais de receita, impactado em grande parte pelo pagamento trimestral, né, da Volkswagen. As despesas, né, se mantiveram muito próximas ali, março 415 mil, em abril 400 mil de despesa. E as despesas operacionais, né, que é do time para pagar o time de gestão, todo o time do CSHG que toca, né, o fundo, 1 milhão 103 em março, 1 milhão 515 em abril. Total de despesa, né, nós temos que 1 milhão 519 em março, 1 milhão 915 em abril, ok? Então, ou seja, aqui é só nós pegarmos uma porcentagem para a gente ver o quanto houve de porcentagem de despesa, né? A gente vai deduzir aqui em porcentagem do valor de março de 7 milhões, a gente vai tirar esse 1 milhão 519 e de abril da mesma forma, né? A gente vai pegar esses 13 milhões e vai deduzir em porcentagem esse valor aqui do total das despesas. E aí o que nós temos como resultado? Nós tivemos em março 8 milhões 936 mil e em abril 15 milhões 319 mil. E o rendimento, né, anunciado, que foi distribuído em março 9 milhões 268 e novamente em abril o mesmo valor, né? Receita de locação, quanto, né, que o imóvel, o CSHG, tem recebido pelos seus imóveis. A sua receita potencial em março de 2020 era 9 milhões 930, a vacância, né, ou seja, as áreas não locadas, representavam 807 mil, carência e desconto, que é quando o CSHG concede algum desconto ou alguma carência para os inquilinos, 10 mil, adiantamento, atrasos, multas e juros, 4 milhões 484, receitas de áreas comuns, seriam aqui 825, nós temos um total de receita de locação, nós temos 13 milhões 596 mil reais, né? Aqui nós temos o gráfico da distribuição, né, do resultado do CSHG. Eu não vou me ater a todos os dados aqui, eu vou apenas pegar o período de 2020, né, referente de janeiro em diante. Em janeiro de 2020 foi pago R$ 1,03 por cota, fevereiro 73 centavos, março 70 centavos, em abril nós temos aqui, aqui nós temos o resultado acumulado, ok? Então, o resultado acumulado de janeiro até agora, que nós temos aqui, janeiro R$ 1,03, fevereiro 73, março 70 centavos, abril 1,20, R$ 1,21. E o distribuído aqui tem se mantido em 78 centavos. Né? A gente percebe que desde setembro de 2019 o fundo tem distribuído 78 centavos todo mês, ok? Aqui nós temos um gráfico de rentabilidade do fundo, né? O HGLG no mês de abril teve um rendimento de 10%, como foi anunciado. No ano, devido ao coronavírus, nós tivemos uma queda de 14,6%, no acumulado de 12 meses 20% e desde o início 347%. O IFIX performou um pouco menos, né, com apenas 4,4% no mês, no corrente do ano menos 18,6% e em 12 meses 3,8%. Então o HGLG deu um banho aí no IFIX, né? E também deu um banho no CDI, né, como a gente pode ver. O CDI no mês de abril rendeu 0,3%, no ano rendeu 1,3% e em 12 meses 5,2%. Aqui nós temos um gráfico que vocês podem olhar também, acompanhando o relatório, do rendimento do HGLG, o ganho de capital, o rendimento do CDI bruto e o rendimento do IFIX, né, que basicamente é só uma representação gráfica do que nós já tratamos aqui. Aqui o volume financeiro mensal negociado, a gente sabe que o CSHG é um fundo muito negociado na Bolsa, então ele negociou em abril 93 milhões e no ano, né, acumulado do ano de 2020, 572 milhões. O giro das cotas, ou seja, o giro das cotas que os acionistas possuem em abril foi de 4,6%, então a gente percebe que as pessoas estão mantendo, né, suas cotas, não estão vendendo suas cotas, e no acumulado de 2020, 27,6%. Presença em pregão, 100% dos pregões que houveram na B3
o CSHG estava presente, porque é um fundo muito sólido e as pessoas têm uma confiança muito grande nesse fundo, né? Lembrando que não é uma recomendação de compra, tá, gente? Eu tenho esse fundo, acredito bastante no potencial desse fundo, ok? Então aqui nós temos um gráfico com o aumento significativo do número de cotistas que vem acontecendo e o volume negociado, né, que é essa área que nós temos aqui, ok? Então, seguindo aqui a alocação do portfólio, né, do CSHG. 73% estão alocados em imóveis, 13% são de FIIs, ou seja, ela investe em fundos de investimentos imobiliários, então ela investe em outros fundos, né, o CSHG. 1,7% são os CRIs, Certificados de Recebíveis Imobiliários. Se vocês não sabem o que é CRI, se você não souber o que é, deixe aí nos comentários que a gente troca uma ideia. 3,3% são LCIs, também se você não conhece esse instrumento, pode colocar aqui que a gente conversa um pouco. E nós temos 7,9% que é de renda fixa, ou seja, é caixa que o CSHG, em qualquer eventualidade, ele pode acessar para poder pagar qualquer dívida. E aqui nós temos, né, a alocação em porcentagem desse portfólio, né? Nós vemos aqui que a maior parte é representado pela Volkswagen, e aí nós temos lojas americanas com 19%, nós temos a Kremer nós temos o condomínio SJC com 11%, nós temos a Kremer com 8%, nós temos Master Office com 8,1%, nós temos a Tetra Pak 6,6%, nós temos a Gerdau 5,7%, nós temos a Tetra Pak, né, com 8,1%, a Gerdau representando aqui 6,6%, FedEx representando 5,7%, e aí nós temos Tectal, Brascabos e CIA, que representa aproximadamente aí 15% do fundo juntas, né? A maior presença do fundo é em São Paulo, como a gente pode perceber aqui, e aí nós temos um imóvel em Minas Gerais, um imóvel aqui no Rio de Janeiro, que é a Gerdau, aqui em Campo Grande, onde eu moro, e nós temos a Kremer em Santa Catarina, né? Então, a maior presença do fundo está em São Paulo aí. Aqui o que nós temos? Nós temos a evolução da vacância física do aluguel médio mensal, né? Então, a gente percebe que o CSHG tem ficado muito próximo, tem ficado nessa linha, né, de 6% e 7%, e aí no período de março teve um aumento de 1%, né, de vacância física aqui dos imóveis. O vencimento dos contratos, para que a gente tenha, né, a maioria dos contratos da CSHG são contratos atípicos, ou seja, são contratos de longuíssimo prazo, de longo prazo ou longuíssimo prazo, né? O vencimento dos contratos e a porcentagem da receita contratada, né? A maioria dos imóveis, né, dos contratos só vão vencer em 2024, isso representa 77%, né, do fundo. E aí nós temos a revisional dos contratos, quando é que os inquilinos vão sentar com a CSHG, né, com o time de gestão, para poder falarem novamente sobre revisão de contratos, se vai aumentar, se vai diminuir ou não. E aí nós temos que 33% de revisional está para 2024, em 2022 nós temos 43%, então nós estamos tranquilos aí para atravessar, né, o período da crise. Índice de reajuste e a porcentagem da receita contratada. 49% é o IGPM, está atrelado ao IGPM e 51% está atrelado ao IPCA. Lembrando que se você não saca muito desse lance de índice de reajuste, é só colocar aí nos comentários que a gente troca uma ideia sobre isso. A tipologia dos contratos, como eu falei para vocês, a maioria dos contratos da CSHG são contratos típicos e nós teríamos aqui 56% que seriam contratos típicos e 43,9% que seriam contratos atípicos. A diferença básica aqui, porque existem outras nuances, um contrato típico seria um contrato de curto prazo, que a gente pode imaginar em 2, 3 anos, embora tenha outras variáveis, e um contrato atípico é um contrato de longo prazo, né? Ele não é menos de 5 anos. Tá? A CSHG pode alugar, de repente, um imóvel nessa modalidade atípica, e ele pode alugar o imóvel em 2020 e o inquilino só pode sair do imóvel, de repente, depois de 2026. E as cláusulas dos contratos são bem diferentes, né? O contrato típico permite revisionais em curto prazo, em alguns cenários, né? Algumas nuances, e o contrato atípico não, né? Se o inquilino resolver de repente sair na semana que vem e ele tem de repente 6 anos para pagar de
ainda de aluguel para o CSHG, significa que ele tem que pagar esse valor integral. Ele não pode simplesmente sair e falar, ó, vou pagar mais 60 dias de aluguel e estou saindo fora. Então, tem isso para a gente ficar ligado. Então, por hoje era só. Agradeço que vocês tenham visto o vídeo. Se tiverem alguma dúvida, coloca nos comentários que a gente pode trocar uma ideia. Me siga lá na página do Instagram. Minha página no Instagram é Investir do Bem e no YouTube também. Eu não sei onde você está vendo esse vídeo, se é Facebook, Instagram ou YouTube, então segue a gente aí nas redes sociais. Valeu? Então era isso, muito obrigado e até mais.